Pô, tem que ficar bonito, né, galera? Pra gente poder fazer o trabalho aí. Fala Brasília, fala Brasil! Vamos lá, vamos garantir a nota máxima aí na prova discursiva da Polícia Civil do Distrito Federal? Estamos juntos! Simbora! Você quer tirar 30 pontos na prova discursiva da Polícia Civil? Pois fique comigo até o final deste vídeo. Você vai aprender um conjunto de 7 estratégias para você tirar a nota máxima na discursiva. Vale a pena, ainda vai poder analisar um simulado e a redação de um mentorado meu que tirou quase a nota máxima do meu ponto de vista. Eu sou o professor Dino dos Santos, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, ex-membro da banca corretora da redação do vestibular. Como eu digo por aí, a Compev, mãe do CESP, avó do Sebrasp. Sou consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal e há 24 anos eu preparo diferentes gerações para provas de concursos e vestibulares. Sem modelo pronto, sem receita, com base na teoria das perguntas e no controle fraseológico do texto, com lapidação de estilo. Se você gostar desse vídeo, coloca o joinha aí e inscreva-se no canal. Eu preciso de você. Me ajuda. Vamos lá? Então tá aí. Então tá aí, nosso simulado de véspera da Polícia Civil do Distrito Federal. Nossa primeira estratégia, só leia os textos motivadores depois de ler o comando. Ô Dino, não tem que ler logo os textos motivadores de jeito nenhum. A gente tem que colocar as barbas de molho e entender que houve uma mudança radical na forma do Sebrasp apresentar o comando de prova. Mudança na PRF, mudança na PF e mesmo no DPEM, que havia aquele antigo comando, houve uma mudança também quando você lê os tópicos do DPEM. Então a gente tem que estar com muita atenção. Vamos à segunda estratégia, logo a primeira e a segunda. Verifique se o comando e o tema demandam a interpretação e a síntese dos motivadores. Então eu vou lá ler primeiro o comando e ainda vou por cima ver o quê? E aí, esse comando está levando em consideração o que os motivadores dizem? Se liga! Muito bem, estamos agora no comando. Vamos ler comigo aqui, ó. Considerando a realidade e as ideias expressas no motivadores. Atenção, 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 Brasil! Professor Dino aqui se comunicando. Atenção, atenção, Brasília, Distrito Federal. Olha aqui, ó. Considerando a realidade e as ideias dos textos motivadores. Então, os motivadores neste simulado teriam um papel fundamental para serem interpretados. Né? Então, estou vendo ali as duas primeiras estratégias, muito importante. E ele diz, e outras que julgar pertinente. Opa, isso aqui é muito bom, significa que o examinador está criando para você a possibilidade de também você trazer outras ideias. Então, tem que considerar os textos motivadores, tem que pensar em outras ideias que você tenha e fazer esse processo dialético que eu tenho tanto colocado, porque esse processo dialético, de diálogo com os textos motivadores, é que acaba realizando na prática o exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. E agora sim o tema, o papel da Polícia Civil, ótimo. Na garantia da segurança pública, ótimo. Garantia da segurança pública de Brasília. Mas atenção, olha o finalzinho. Enquanto capital federal. Opa, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Atenção, mira direitinho. Perceba o seguinte, se é enquanto capital federal, neste momento aqui, ó, sem ler texto motivador, sem nada, eu já tenho que estar ligado o seguinte, poxa, mas então Brasília, como assim? Ó? Brasília não é só uma cidade, sobretudo o pessoal que está vindo de fora fazer a prova. Não, nós temos de entender que Brasília abriga os poderes da União, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Brasília abriga o corpo diplomático, as representações diplomáticas. Então Brasília tem uma série de peculiaridades, a gente tem que estar ligado nisso. Legal? Bacana. Então vamos agora ver, vamos ver. Vamos agora à terceira estratégia. Já foram 3, hein? Presta bem atenção. Só leia os textos motivadores depois de ler os tópicos. Por quê, né? Porque é a mesma razão que eu coloquei na hora de ler o tema.
eu preciso perceber se os motivadores vão influenciar no conteúdo da minha redação. É por isso. E a minha redação vai ser feita a partir dos tópicos e do tema. Então eu tenho que ver qual é a influência que esses textos motivadores podem trazer em termos de delimitação da discussão. Adiante. E agora a quarta estratégia. Verifique se algum dos tópicos exige a interpretação e síntese dos textos motivadores. Ô, Dino, peraí um minutinho. O que você está querendo me dizer? Então você está me dizendo para eu só ler os textos motivadores, depois de eu fazer essa pré-análise do tema, do comando e dos tópicos, para ver se tem alguma coisa que eu tenho que levar em consideração dos textos motivadores? Yes! 10. É isso aí. Nota 1000. Eu quero que você avalie. Por isso que agora a gente vai voltar para ler os tópicos também. A gente já leu o comando e já leu o tema. Agora a gente vai ler os tópicos. Então vamos agora aos tópicos, né? No corpo do texto, esclarecidamente sobre os seguintes aspectos. Não tem novidade nenhuma nesse ponto. A Polícia Civil e o combate ao crime organizado no DF em torno, como freá-lo. Então eu tenho aqui a Polícia Civil e aqui colocando o combate ao crime organizado. Não é qualquer que não é esse crime do cotidiano, é o crime organizado, a ZOCRIM, né? Organização de crime organizado, né? Vamos lá. No DF, então eu tenho que considerar o DF, tenho que considerar o meu entorno. E tem mais uma outra coisa, ele quer saber também como é que freia esse crime organizado no DF, no entorno. Interessante. Tópico 2. Os riscos, tá no plural, mais de um pelo menos, de um presídio de segurança máxima como Distrito Federal. Esse é um tema relativamente batido. Não acredito que vocês tenham dificuldade com isso. Foi muito discutido na imprensa, né? E o surgimento de facções do crime organizado. Olha aqui, então ele está correlacionando duas coisas. Olha, a existência do presídio e a possibilidade de surgirem facções criminosas do crime organizado. Só pode ser em Brasília. E o último, alternativa, está no plural, para a manutenção da segurança pública do Distrito Federal, considerando as peculiaridades da capital. Peraí, não é a segurança pública no sentido amplo, né? Mas pode também ser, mas aqui tem um detalhe muito interessante, considerando as peculiaridades da capital federal, mesmas razões que eu já comentei lá na hora que estava falando do tema. Brasília abriga as representações diplomáticas, os poderes, as autoridades, os ministros. Então isso aí dá uma peculiaridade muito típica de Brasília que você não vai encontrar em outras cidades. Estamos prontos agora para fazer o quê? Vamos ler os motivadores. Texto 1. O Rio de Janeiro... O tema não é de Brasília? Rio de Janeiro? Presta atenção. Isso aí já é sintomático. Vamos ver. Cidade de lindas e deslumbrantes paisagens enfrenta um problema gravíssimo de segurança pública. Que o examinador está querendo de mim aqui? Olha só, hein? Quer dizer, o Rio de Janeiro ele tem um problema gravíssimo de segurança pública. Mas espera aí, o Rio de Janeiro já foi capital federal. Será então que o examinador está querendo que eu já vá refletindo sobre como seria a condição de Brasília caso um estado um problema dessa magnitude de segurança pública ocorresse aqui na capital federal? Yeah! Isso é importante a gente começar a pensar. Muito bem. Tiros, misturas e barulho de fogos amedrontam moradores a ponto de se apelidar a cidade de Rio de Janeiro. E aí houve, inclusive, manifestações à época das Olimpíadas em relação a esse caos do Rio de Janeiro. Vamos continuar. Vamos continuar. Mais da metade da população, ali está errado, carioca deixaria o Rio se pudesse. A taxa de imóveis vagos ter aumentado acima da média nacional. Isso é grave, né? As pessoas querendo sair do Rio, né? Eu sou carioca, mas eu realmente não moraria no Rio. Na Brasília também está ficando complicada, mas o Rio é muito complicado. E aí está dizendo, 75% da cidade do Rio de Janeiro está sob o domínio do crime organizado. Reparem bem que lá no nosso comando estava falando dessa questão de segurança pública e num dos tópicos estava falando da Polícia Civil no combate ao crime organizado. Muito importante.
E olha só, e o crime organizado investiu 1 bilhão de 2016 em armas. Que loucura, né? É impensável, né? Em meio a tudo isso, o Estado declarou calamidade pública, situação agravada pela pandemia, né? A pandemia realmente mexeu com muita coisa. E, finalmente, o último parágrafo do texto motivador. A polícia, por sua vez, enfrenta uma guerra civil. Opa, isso aqui é uma expressão muito forte, né? Tá aqui, ó, guerra civil, uma guerra civil, e já não sabe lidar com problemas do cotidiano. É verdade, quer dizer, o Estado é tão caótico, né? A situação é tão caótica que a polícia vai perder a capacidade de atuar na garantia da segurança pública cotidiana. Nas UPPs, o número de tiroteios aumentou, isso é sério, porque a UPP sempre foi colocada como unidade de polícia pacificadora, como uma alternativa para diminuir a violência no Rio de Janeiro, e parece que a coisa não saiu como se esperava. Isso aqui é um texto do canal YouTube Elementar. Ok. Então nós vamos agora ver o segundo texto motivador. Prevenir o crime exige educação. Opa, isso aqui é fundamental, hein? É uma coisa séria que a gente tem que entender bem. Prevenir o crime exige educação, moradia e emprego. Opa, nós temos aqui uma nova... Porque esses aspectos, educação, moradia e emprego, não tem a ver diretamente com a segurança pública, mas indiretamente muito, né? Muito. E aí o que ele coloca? Se você tiver isso, você reduz a chance de um menino migrar para o crime. Esse aqui é um negócio grave, porque se o Estado está ausente, se o Estado não dá segurança, não dá saúde, não tem uma escola pública de qualidade para educar essa garotada, onde é que está a oportunidade deles, muitas vezes? No crime. É claro, tem questões de família desagregada, caráter, várias coisas. Mas, de maneira geral, a falta de uma educação, a falta de treinamento para ingressar no mercado de trabalho, para se qualificar, é um grande fator para que ele pode contribuir, sim, para o aumento da criminalidade. Mas há décadas não existe esse tipo de pensamento nas políticas públicas. Então, há uma crítica aqui às políticas públicas, isso aqui é do Lucas Lobach. Interessantíssimo, né? Por quê? Interessantíssimo. Por quê? Porque com esses textos agora na cabeça, parando para sintetizá-lo, um mostra o quadro caótico da segurança pública do Rio de Janeiro, que já foi capital da República, e o outro mostra que existe uma dimensão além da própria segurança pública, estrito sensu, que também contribui para que esta possa funcionar, possa ser garantida. Educação, emprego e moradia. Então agora eu já estou mais preparado para poder fazer o quê? Para reler o comando e reler os tópicos já com essa percepção do que os motivadores poderiam contribuir ou têm de contribuir no processo de organização do meu texto. É importante considerar o que aconteceria em Brasília se nós tivéssemos uma situação caótica como a que nós temos no Rio de Janeiro. Não que isso aí tenha que necessariamente estar dentro do texto, essa comparação, né? Mas se aparecer também, sobretudo, na parte introdutória do texto, vale a pena. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Vocês devem ter notado, e devem estar um pouco surpresos, com o seguinte, né? Pô, Dino, tu pontuou a introdução, o Sebrasp nunca pontua a introdução. Eu fiz de propósito. Qual foi a minha ideia? A minha ideia é exatamente que, como o Sebrasp não pontua, a galera tem essa mania de fazer introdução roteiro, né? Que eu não acho uma boa estratégia. Mas a gente tem que discutir depois. Então eu coloquei pontos aí, porque, é claro, eu quero ver qual é a resposta que você vai produzir com base nesses elementos, quer dizer, o papel da Polícia Civil da garantia da segurança pública de Brasília enquanto capital federal. Acho que você está preparado para a quinta estratégia. Olha o que eu falei, transforme o tema e os tópicos em perguntas com alguma modulação se necessária. Entendi. Vamos voltar? Voltamos aí, então, ao tema. Vocês concordam comigo que eu poderia, transformando isso aqui em pergunta, com alguma modulação, colocar: qual é o papel da polícia na garantia da segurança pública de Brasília? Posso, né? E aqui, enquanto capital federal. Então, aqui, o que é que ela tem de peculiar enquanto capital federal? Já falamos aqui, não precisamos voltar. Show! Agora vamos aos tópicos.
a Polícia Civil e o combate ao crime organizado. Opa, então vocês concordam comigo que eu poderia perguntar como a Polícia Civil combate o crime organizado no DF e como ela tem feito para frear o crime organizado? Então são duas perguntas, isso é bom, porque se eu separar o meu parágrafo em dois períodos, isso vai facilitar muito a nossa vida. Próximo, os riscos. Opa, então vamos aqui, ó. Concordam comigo? Quais os riscos de um presídio? Pelo menos dois. Segurança máxima industrial. E qual a correlação do presídio? Qual a correlação com o surgimento de facções do crime? Estou anotando aí, né? Finalmente, quais as alternativas para a manutenção da segurança pública do Distrito Federal? E mais uma vez vem a história. Que peculiaridades são essas aqui que nós temos que ver? Nós já falamos várias vezes, não precisa a gente repetir. Acho que eu estou preparado. Então vamos continuar. Sexta estratégia. Organize cada um dos parágrafos como uma resposta direta e objetiva, com 2 ou 3 períodos. Então você pode ter um parágrafo que tem 2 linhas e meia, 1 período, 2 linhas e meia, 2 períodos, 2 linhas, 3 períodos. Ou pode 3 linhas e meia, mas sempre levando em consideração o total do número de linhas, 30. Agora aqui tem uma coisa importante, monte um checklist. Por quê? Porque eu já vi muita gente, e às vezes os meus mentorados marcam essa bobeira e eu nhaco, puxa a orelha deles, que é o seguinte: se você não faz um checklist com todas essas perguntas que eu coloquei lá no comando e nos tópicos, você vai fazer um texto e daqui a pouco você esqueceu um aspecto. E você não pode esquecer que quem manda na tua prova é o examinador. Ele está corrigindo com um padrão de resposta. Então você tem que ter esse checklist para ver se você colocou tudo aquilo que corresponde ao que estava pedido no tema, considerando os motivadores, neste caso aqui, e os tópicos. Estão comigo? Adiante. Agora nós vamos olhar a prova de um mentorado, e vamos ver se essa prova está próxima ou não do que deveria ser o que eu considero uma redação ideal. Quero conversar uma coisa séria com vocês. Eu não estou mandando ninguém copiar essa redação. Não estou dizendo também que essa seria a única redação que mereceria nota máxima. E, aliás, ela não tirou nota máxima. Mas é apenas um exemplo para que você tenha um norte do que deveria ser feito. Compreende? Porque sem modelos prontos, sem frases prontas, esquema, isso não funciona. A gente tem que utilizar a teoria da pergunta e agora construir o texto procurando responder as perguntas que surgiram do tema e dos tópicos que foram colocados pelo examinador. E no caso específico, a gente tem que estar sempre aqui por trás, pensando o quê? Nos motivadores. Vamos lá. Então, a primeira, assim, essa redação do Alberto, tá? Eu estou com 3 alunos nessa reta final mentorados, o Alberto, o Rafael e o Felipe. O Alberto e o Rafael já estão aprovados na Polícia Federal e o Felipe colocou todas as fichas na Polícia Federal, estão todos os 3 muito bem. Acho que as redações deles estão aí com acima de 80%. Vem acompanhando essa galera há algum tempo e bota fé neles. Vamos embora lá. A Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, assume papel fundamental na segurança pública de Brasília, enquanto capital federal. Repare que aqui, ele já começa o texto fazendo algo que eu gosto muito, que é o seguinte: não perguntou qual era o papel da Polícia Civil no Distrito Federal enquanto capital? Então você aproveita exatamente a palavra-chave do tema e já mostra para o examinador que você sabe cumprir uma das competências mais importantes da prova discursiva, que é a competência da leitura. Você sabe ler. Muito bem. Alguns professores chamam isso aqui de retomada. Eu chamo de resposta direta à pergunta que emana do tema. Isso porque, aqui um bom uso aqui da explicativa, o órgão é responsável pela condução de inquéritos policiais e tem, como uma de suas funções essenciais, ressalvada a competência da União, inteligente isso aqui, porque a União tem competência aqui, executar as funções de polícia judiciária do Distrito Federal e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
está muito bem colocado. Agora tem um detalhe, estou na introdução do texto, já viu que aqui não foi introdução roteiro. Eu não recomendo a introdução roteiro. Eu não dei pontos máximos para ele, eu dei 6 de 7, dentro daquela tabela que a gente colocou ali, que botou 7 pontos para a introdução. Por quê? Porque eu acho que faltou algo que vocês vão matar a charada. Ele não colocou nada a respeito da peculiaridade do Distrito Federal. Então eu acho que aqui caberia, em algum cantinho aqui, numa linha, né? Talvez aqui no início, a Polícia Federal assume papel fundamental na segurança de Brasília enquanto capital, porquanto esta briga, né, a Brasília, os poderes da União, excede os poderes da União, abriga o corpo diplomático e abriga o corpo diplomático. Então, pelo menos essa menção aqui, mais ou menos aqui, assim, ó, seria interessante, né? E aí já vem uma coisa importante. Se eu colocar essa gaivota, vou identificar minha prova? Claro que não, rapaz! Moça, se você precisar, coloca aqui, escreve aqui em cima. Pode perder algum pontinho meio pontinho de apresentação, mas, claro, se você fez um rascunho, muito bem. Você poderia, na hora de passar ali, lembrar disso aqui e colocar. Vamos adiante, né, no exame dessa dissertação. Então vamos ao segundo parágrafo. A PCDF usou PCDF porque lá, quando ele falou pela primeira vez, ele colocou por extenso seguido da sigla. Enfrenta constantemente a expansão do crime organizado no território do DF e do entorno. Repare que retomou a ideia, a palavra-chave que estava lá no tópico, da pergunta que a gente fez do tópico. Nesse sentido, a instituição combate fortemente o tráfico de drogas, principal fonte de renda para o crime organizado e de armas, ferramentas usadas para consolidar a presença de organizações criminosas, ou CRIM, em determinadas localidades. Está robusta, a argumentação dele está respondendo muito bem ao que foi colocado. Essas são medidas eficazes para frear. Opa, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele não esqueceu, porque aquele tópico era duplo. Então ele teria que mostrar essa questão de frear. E ele lembrou. Por quê? Porque fez um checklist. Meus mentorados sempre fazem checklist na hora da prova e respondem as perguntas tendo esse checklist em mente. E impedir que se instale nos arredores da capital federal, local que seria estratégico para a articulação de tais organizações. Para mim é nota máxima esse tópico aí. Por quê? Ele mostrou que conhece bem a realidade, trouxe muitas contribuições pessoais, a questão do tráfico de droga, das armas, e ainda falou que é importante essa questão de impedir que se instale e dizer ainda que isso seria um local estratégico de tais organizações. Pô, tá bem robusto. Continuando. No que tange aos presídios de segurança máxima, tu viu aí, ó? Pegou já na palavra-chave, segurança máxima, e já respondeu. É importante ressaltar que é arriscado existir um desses estabelecimentos ao redor da capital do país. Se posicionou, então disse que era arriscado, porque ele perguntou se havia risco. Muito bem, isso porque tal fato implica o deslocamento de lideranças de facções, como o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, o que favorece o surgimento de células dessas organizações do DF em torno. Em cima, muito bom mesmo, mostra que tem conhecimento da realidade, dos problemas que envolvem o presídio de segurança máxima e que estavam aí amplamente discutidos na imprensa. Muito bem, nesse sentido merece destaque as ações da PCDF na desarticulação de escritórios e células dessas facções em ações conjuntas com outras polícias de dentro e de fora do DF. Esse dentro eu não gostei muito não, mas tá para entender, a Polícia Militar, né, e até mesmo eventualmente a Polícia Federal. Também acho que merece 7 de 7. Último parágrafo. Por fim, a capital federal tem peculiaridades que devem ser levadas em conta ao se proporem e se implementar alternativas para a manutenção de segurança pública. Direto em cima da resposta que emanou do terceiro tópico. Por isso, medidas que democratizem o acesso à educação, tá vendo? Ele leu o motivador e percebeu a necessidade de fazer essa menção aqui, ó. E a intenção do examinador era esta. Então a gente tem que ficar ligado, né? E emprego podem coibir o ingresso de jovens e adultos no mundo do crime do DF. Ademais, por ser um local propício à integração de OCRIMs de todo o país, é importante a comunicação entre as forças de segurança do DF, entorno e demais entes federados. E eu dei 7 de 8. Por quê? Porque aqui ele esqueceu de um aspecto, que era
enquanto capital federal. Então, era importante colocar aí, né? Mais uma vez, né? Por fim, a capital federal tem peculiaridades que devem ser levadas em conta ao se propor implementar o alternativo para a manutenção de sua segurança. Entre elas, ser a sede dos poderes da União, abrigar representações diplomatas e o corpo diplomático e as autoridades. Mas a sequência a gente teria que arrumar. Então tá aí, por isso eu também não dei os pontos máximos. Minha gente, para a sétima e última dica. Antes de passar ali para a redação, ou se você não fizer rascunho, antes de entregá-la, verifique se o checklist, ou seja, se você fez a redação com tudo ali. Às vezes, sim, com tudo que deveria estar, né, quando você considera as perguntas esquemando do tema. Agora, se faltar uma palavrinha, pode botar a gaivota e escrever em cima que eu assumo a responsabilidade. Né? O Rafael mesmo fez isso, ainda veio brincar comigo. Tá vendo? Os caras falaram que identificava a prova, não identificou nada, eu tirei um notão. É verdade. Foi rigorosamente cumprido. Aproveite a sobra de linhas para incluir alguma coisa. Isso aqui, para mim, é fundamental. Olha, às vezes eu vejo candidatos assim, Dino... Puxa, eu já estava passado ali, eu lembrei de uma frasezinha e era tão importante, e vai ver, essa frase era o que faltava para tirar a nota máxima, e não colocou. Não viu que quando ela escreveu, tinha um espacinho ali no final do parágrafo, daria para colocar, claro, teria que verificar o espaço, mas digamos, às vezes acontece de ter ficado apenas uma palavra numa linha, e daria para colocar essa ideia. Então essa é a última dica, aproveita esse espaço para fazer o quê? Para às vezes colocar uma ideia que estava faltando, que significa que você não teria cumprido o checklist. É por aí que a gente caminha. Quero agradecer a você que ficou até aqui comigo no vídeo. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha trazido realmente estratégias importantes para você tirar a nota máxima na prova da Polícia Federal neste sábado e domingo. Se você gostou do vídeo, por favor, coloque um like, inscreva-se no meu canal, eu preciso de vocês. Nosso trabalho semanal aqui é no intuito de compartilhar conhecimento. Um grande abraço, sucesso, sabedoria. Estamos por aqui. Se você considerar a possibilidade de ser nosso aluno, será um prazer. Vocês dão sentido à minha vida. Então eu fico muito contente quando eu vejo pessoas como o Rafael, o Felipe, o Alberto e tantos outros que estão comigo, ou que já estiveram comigo, alcançarem a realização do sonho de ser servidor público ou de passar, no caso da garotada do Enem, no curso tão sonhado. Grande abraço, tamo junto. Esquece de colocar o like não. Inscreve-se no canal. Caramba, aquela de gravar sem colocar o microfone na lapela foi uma barra, mas deu certo. Isso aí, né? Vamos agora editar, ir lá para a mesa ali, né? Ver o computador e ver o que dá. Isso aí. Ficou bom. Mas é um trabalho, mas ficou bom.